vontade, só abre o microfone. Renato chegou também. Como você tá, Renato? Na real, é a gente aqui. Henrique e Lucas, mano. Henrique e Lucas, como vocês estão? Mini Renato. Também. Meu coração tá batendo ainda. Graças a Deus, né? É claro. Vivo de coração aí que a gente tem a Deus. Galera, fazendo uma pequena revisão a respeito do que a gente já aprendeu. Peraí, deixa eu fazer isso direito. Cadê? Que legal, agora... Cadê, meu Deus? O que eu fiz aqui? Isso, era aqui que eu queria. Recapitular apenas um pouquinho da nossa matéria. Ok, tá todo mundo vendo a minha tela, né? Sim? Valeu. Nós estamos trabalhando em cima do livro Aconselhando Uns aos Outros, do Eduardo Welsh, e ele nos dá 8 maneiras de como a gente pode cultivar os relacionamentos de maneira saudável dentro da igreja. É esse livro aqui que a gente está utilizando, ok? Esse é o Eduardo Welsh, eu não vou apresentar ele de novo para vocês. Aliás, me lembra de disponibilizar os slides para vocês em PDF depois da aula, tá? Primeira lição, a gente falou sobre que o primeiro passo, a primeira lição a respeito de como manter esses relacionamentos saudáveis, a gente precisa primeiro começar com humildade. Então, nós vimos vários aspectos... Nós vimos vários aspectos da humildade, que tem a ver com oração, tem a ver com o nosso orgulho nos impedir de sermos vulneráveis. Vimos também que essas estratégias autodefensivas, elas são ruins para o relacionamento, né? Não querer compartilhar as coisas uns com os outros. Vimos um meio que é muito simples, né? Que requer a humildade e é muito prático, que é pedir oração uns pelos outros. E aí eu deixei com vocês, quem estava na aula, eu deixei com vocês algumas discussões, né? Algumas perguntas para vocês fazerem, né? A gente não teve tempo de discutir isso. E algumas tarefas também. E aí eu queria saber se alguém aqui fez essas tarefas, né? Ou alguém queira compartilhar essa questão de como foi pedir oração para uma outra pessoa, se você fez isso durante essa semana, ou melhor, durante essas 2 semanas que a gente não teve contato. Se você escreveu no caderno de oração seus pedidos, contem para mim, quem pode contar? Pelo menos um exemplo de cada, né? E se você orou com alguém dentro de casa, fala para mim. Ninguém fez. Aí sim, hein? Ninguém teve uma experiência. Eu fiz. Conta pra gente, Miriam, como foi isso? Foi assim, em termos da questão de oração, de escrever, eu já tinha esse hábito, né, de escrever as coisas. E eu peguei só que eu fiz mais detalhado, porque às vezes eu ficava meio que com preguiça de detalhar, sabe? Ou às vezes, sei lá, alguma coisa assim que trava, não quero colocar em detalhes isso aqui. Mas aí dessa vez eu escrevi bem, de uma forma bem clara e específica. E isso foi bem legal. E eu conversei com a Yane, a gente conversou, eu pedi oração para ela e foi bem legal porque como eu estou começando na verdade eu comecei a frequentar a igreja e aí veio a pandemia e aí eu não pude mais ir na igreja, então eu não tenho contato com as pessoas da igreja, só o pessoal da Start mesmo, né? Então, assim, foi muito bom, porque como eu estou sozinha, isso é muito importante, né? Porque você falou de orar com alguém da família, eu não tenho com quem orar. Vou orar com quem? Não tem ninguém aqui na minha casa. Então, eu acho que foi muito legal, assim, foi muito importante fazer isso.
E eu espero cultivar esse hábito. Legal, muito bom. Só para contextualizar, gente, a Miriam, ela era de Minas Gerais, né? É isso mesmo? Minas Gerais? Isso, mas eu estava na capital, né? Isso. E aí ela tá aqui em São Paulo morando sozinha. Ayane, como é que foi isso para você? Te peguei, não te avisei que ia te perguntar. Olha, foi muito bom também, porque a gente pôde aprofundar um pouquinho mais a nossa conversa, o nosso pedido de oração, né? Não ficou só naquela coisa rasa, assim, de, ai, você pode orar por mim, por tal coisa, blá, blá, blá. E não saber especificamente o que estava acontecendo, como a pessoa faria aquilo. Então, a gente teve uma conversa, assim, bem longa. Foi muito, muito bom. Perfeito. Isso já é o suficiente para a gente dar continuidade aqui à nossa aula. Você falou algo muito importante. O Sérgio deu aula semana passada sobre se aproximar das pessoas, né? Falando sobre quando Jesus, o fato de Jesus ter a iniciativa e se aproximar de nós, nos alcançar, é exatamente o nosso exemplo de que nós devemos ir atrás das pessoas, digamos assim, nos aproximar delas, né? E hoje eu quero falar com vocês a respeito sobre conhecer o coração. Nosso texto inicial em Provérbios 4:23 vai dizer que sobre tudo o que se deve guardar, conhecer o coração. E a próxima aula vai ser um pouco mais aprofundado, porque a gente precisa centro de comando da nossa vida, né? É onde todas as iniciativas partem, né? E a gente vai explicar isso um pouco mais à frente, então eu quero gastar com vocês mais uma aula, beleza, Sérgio? Beleza. Tomar o silêncio como sim. E aí, gente, foi proposital eu começar a aula perguntando como vai você, Desculpa né? aí, desculpa, Eve. É que deu um pepino aqui na minha internet aqui, provedor porcaria. E aí eu demorei para poder te responder porque eu tive que rotear o Internet sistema aqui. discada. Tá bom. Mas beleza, tranquilo. Toca o barco, próxima aula é sua. Se Deus quiser, estivermos vivos até lá. Se Deus quiser. Essa pergunta ela é uma pergunta muito simples, como eu fiz para você. Como é você? Como é que você está, né? No nossa linguagem coloquial. Como é que você está? E aí, como é que andam as coisas? Ela é muito simples. Ela é muito simples e ela basicamente ela pode beirar a trivialidade ali, né? A superficialidade, como a Yane falou. Imagina essa cena. Essa cena não é muito distante de vocês. Calma, não se apeguem ao Stranger Things, de onde eu tirei essa imagem. Se apeguem ao fato de que essa é uma cena que deveria ser comum, né? A família ali reunida é comum, sinceramente. Tá a família ali reunida na mesa e de repente imagina essa situação que o seu pai ou a sua mãe pergunta para você, Arthur, como é que foi o seu dia na escola, né? E daí o Arthur vai jogar aquela, foi normal. E aí ela pergunta, tá, mas me fala mais um pouco sobre isso, como é que foi, assim, conta mais alguns detalhes. Aí o Arthur fala, eu tive aula de matemática, tive aula de química, tive aula de educação física, joguei bola, aí teve o intervalo, aí não sei o quê, e aí a gente voltou para casa. É um começo, é um começo. Mas a gente precisa passar dessa linha de apenas narrar os fatos que aconteceram, entender que o como vai você e como você está implica muito mais em momentos. E isso é um problema porque a gente costuma entender a nossa vida de acordo com os eventos dela. Então, qual que é o meu cronograma diário? Eu acordo de manhã, eu leio a Bíblia, eu tomo café, eu começo a trabalhar, eu almoço, tiro um cochilo, volto a trabalhar, depois eu vou estudar um pouco antes da aula, tenho a aula, aí depois eu vejo alguma coisa na internet e eu durmo. A nossa vida, ela não é só isso. Isso pode ser o seu cronograma de como você vai lidar com o seu dia.
mas a sua vida não se resume a isso. E isso é muito importante da gente entender, porque o próprio Zygmunt Bauman, esse sociólogo filósofo polonês que morreu em 2017, ele é autor de uma teoria muito conhecida, que foi muito difundida nessa última década, que é a teoria da sociedade líquida, né? Dos relacionamentos líquidos. E líquidos é muito simples, né? Você não consegue segurar. Então, eles escorrem pelo dedo, assim como os relacionamentos hoje em dia são. Uma conversa como essa entre os pais e os filhos, totalmente superficial, sem nenhuma profundidade, sem nenhuma atenção maior a respeito do que se sentiu durante o dia, do que aconteceu de importante, ela é resultado também, ela faz parte também desse estudo que esse senhor fala, que esse senhor desenvolveu, né? E ele tem uma frase icônica que é essa que está aí na sua tela, que diz assim: a vida ela é muito maior do que a soma de seus momentos. Everson, mas esse cara era crente? Não faço a mínima ideia, eu acho que não. Mas o que ele falou é uma verdade, e toda verdade é prerrogativa de Deus. A vida, ela é muito maior do que a soma de seus momentos. Se você olha para a palavra de Deus, se você olha para toda a história do povo de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, até para a nossa história atual, você sabe que dentro de você, você sabe que dentro da sua cabeça passa-se o dia, mas tem coisas que estão acontecendo ali. Existem motivações, existem propósitos, existem desejos, e tudo isso importa, porque vem do próprio coração do homem. Então, quando a gente pergunta como é você, eu gosto sempre de lembrar da figura do Eduardo, porque ele é muito incisivo nessa pergunta, como você está, se está bem, e ele não se satisfaz com, tá tudo bem sim, né? Ele dá aquela olhada assim, aquela encarada bem no fundo do seu olho, até você começar a chorar e despejar para ele tudo que está acontecendo. Isso é muito importante, né? Às vezes dá medo, mas é muito importante porque denota uma outra coisa que a gente vai falar um pouco mais à frente. Certo? E aí, a gente precisa entender que conhecer o coração também é conhecer a pessoa. O nosso interesse, melhor, partindo até desse ponto do próprio Eduardo, né? É conhecer o coração da outra pessoa, é conhecer a outra pessoa. O nosso interesse em ajudar uns aos outros vai nos conduzir para além dessas meras conversas triviais e vai nos levar até o domínio do coração. Você não vai ler mente de ninguém, você não vai ter acesso a todos os pensamentos da pessoa, mas de acordo com como a conversa vai se desenrolando, você vai começar a ver um mapa claro desse terreno que pode enriquecer todos os novos relacionamentos ou todos os relacionamentos. Muitas amizades elas são construídas apenas, por exemplo, com base nas programações, nas diversões. Mas aí quando as pessoas começam a se conhecer, quando numa situação de dificuldade, como o falecimento de um parente, como uma crise econômica, uma crise financeira doméstica, enfim, ou uma crise, sei lá, na família, você vai começando a conhecer um pouco mais a respeito da pessoa e vai começar a se interessar por ela e descobrir que existe muito mais do que as programações da igreja, do que uma Sexta Plus, do que um GEMP, um Jedi, do que o culto, enfim. As pessoas são muito mais profundas do que isso, né? Por isso que a gente não pode se basear nas aparências do que as pessoas elas trazem. Você não pode só olhar para mim agora nessa aula e falar assim: o Everson tá bem, olha, tomou banho, foi para aula, não sei o quê, deu a aula, tá tudo ótimo com ele. Como que você sabe? Como é que você vai saber se isso é verdade? Se a minha postura aqui, se a minha aparência aqui, ela realmente transparece aquilo que é. Eu tenho muitos problemas, meu querido, muitos problemas. E se você quiser saber dele, você vai precisar me perguntar. Essa é uma dica? Não é uma dica, não estou pedindo nada. Mas se quiser saber, eu estou aqui à disposição para contar. E aí a gente chora junto, a gente dá risada junto, tá tudo ótimo. Mas enfim, as pessoas elas são muito mais, são além daquilo que elas aparentam ser, e por isso conhecer uma pessoa vai exigir para a gente, vai exigir tempo, vai exigir esforço, vai exigir investimento, que é para além dessas trivialidades do tá tudo bem, pronto, que bom, né?
E aí, meus irmãos, a gente precisa entender uma outra coisa, que o coração na Bíblia, você vai ver a Bíblia falar do coração de diversas formas. Vai chamar de coração, vai chamar de alma, vai chamar de mente, vai chamar de espírito, vai chamar de homem interior, mas no final é uma coisa só. Mas Everson, por que então essa diferença dos nomes? Para identificar uma ênfase a respeito do que cada texto quer dizer. No final, é tudo coração, é tudo esse centro de comando. Imagina isso, um centro de comando, né? Onde é um botão que aperta, uma alavanca que se puxa, ela vai resultar em várias outras coisas. O coração é basicamente isso. E esse símbolo ele é proposital, está aí, é o símbolo que está no livro também. Mas ele é proposital porque se a gente começar só a analisar esse logo, você vai perceber várias coisas. Você vai perceber que existem camadas, você vai perceber que existem pontos de ligação entre uma camada e outra, alguns pontos de destaque de uma camada ou de outra camada, até você chegar no coração propriamente em si. Conhecer, meus irmãos, e ser conhecidos faz parte do que foi planejado para nós. Deus ele nos chamou não para que a gente apenas assistisse a vida um do outro, visse como o outro está de longe. A nossa vida ela não é baseada no que o Instagram passa. É plano do Senhor que a igreja, que o povo dele conheça uns aos outros e se deixe, que você conheça o outro e que você se deixe ser conhecido também. Mas para isso a gente precisa adentrar esse coração. E aí a palavra ela tem algumas analogias, alguns exemplos do que significa o coração, de como a Bíblia identifica o coração. Eu vou pedir para que uma pessoa abra em Jeremias 17, do 5 ao 9, outra pessoa abra em Provérbios 20. Pode ser. E outra pessoa abra em Mateus 6, 19 e 21. O primeiro exemplo que a gente tem em Jeremias 7, do 5 ao 9, mostra que o coração ele é comparado às raízes de uma árvore. Quem achou, lê aí pra gente, por favor. Jeremias o quê? Jeremias 17, 5 ao 9. Tá. 17 do 5 ao 9? Isso. Jeremias capítulo 17, do 5 ao 9. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar o fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Quem o conhecerá? Show, obrigado. Gente, não repara nesse som aqui, beleza? Nesse barulho aqui é o meu pai conversando com a minha tia. Vamos reparar só algumas coisas aqui no texto, né? O fato do texto começar falando assim, maldito homem que confia no homem, não pode ser isolado para que a gente possa argumentar de que a gente não deve abrir a nossa vida para outra pessoa. O resto da frase, ela vai identificar o que a gente precisa entender quanto a esse versículo. Maldito homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Está falando de uma inversão de valores. Eu estou trocando a confiança em Deus, eu estou trocando a minha força, o meu sustento, o meu castelo forte, que é o Senhor, por confiar numa outra pessoa, por depositando em uma outra pessoa. Então, maldito é o homem que faz isso, que entrega toda a sua confiança para outra pessoa, para outro ser que não seja Deus. E aí ele continua, porque será como, na nossa versão aqui, Almeida Revista Atualizada, vai dizer que será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem.
antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ele traz essa figura de linguagem para o homem em si, e isso implica o coração dele. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, ou seja, próximo de um lugar onde a sequidão não pode atingi-lo, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Ou seja, é alguém que no meio de uma pandemia está com as raízes arraigadas em algum lugar. O seu coração está firmado em um lugar que traz vida, que pode trazer o sustento, os minerais necessários, a vitamina necessária para que essa árvore continua. Por quê? Porque o coração do homem ele é enganoso mais do que todas as outras coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E pensa na ideia de um coração de raízes de uma árvore que não pode ser conhecidas. Uma árvore como essa da foto, como você vai conhecer a profundidade dela? Repara que algumas raízes já estão para o lado de fora, já são expostas, mas imagina essas raízes que estão fincadas lá embaixo, que estão que foram em direção a outras camadas da terra. Quem vai conhecer as raízes dessa árvore? Imagina derrubar uma árvore como essa. Seria possível? O que esforço seria feito para poder encontrar essas raízes? Então, o coração do homem é exatamente as raízes de uma árvore. O outro exemplo que a gente tem na Bíblia é o de Provérbios 20, do capítulo 20, versículo 5. O coração é comparado a águas profundas. Quem achou, lê para a gente, por favor. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Olha aí que claro, né? Não tem nem muito que explicar a respeito. O próprio texto ele já fala o que é. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem. É aquilo que o motiva, né? A sua razão de viver. Ainda que ele diga assim, eu não sei qual é o propósito da minha vida, mas todo homem tem um propósito. Ainda que seja a si mesmo, ainda que seja levar uma vida sem se submeter à vontade do Senhor, digamos assim. Se submeter, eu digo, sem querer cumprir o evangelho, sem querer viver de acordo com o Senhor. Ele está vivendo com um propósito, que é viver para si mesmo. Então, todo o homem tem o coração como um oceano. E para descobri-los, o homem inteligente vai saber disso. Isso também é prerrogativa do Senhor, nos ajudar a fazer isso. A própria oração do salmista diz, pede ajuda ali no Salmo 139 para esquadrinhar o próprio coração, porque ele não sabe se dentro dele há algum caminho mau, né? O próprio Davi ele vai pedir, Senhor, me perdoa dos pecados que eu nem mesmo sei que eu cometi, que eu não tenho conhecimento de que eu cometi, porque o Senhor sabe, mas eu sou demasiadamente corrupto para saber. A gente precisa do Senhor para poder descobri-los. Então, o coração é comparado às águas profundas. E o último exemplo que a gente tem em Mateus 6, 19 a 21. Quem achou, lê para a gente, por favor. Mateus 6, 19 a 21. O coração é comparado a um tesouro que nós devemos preservar. Aliás, o pastor falou esse texto no culto logo mais antes da escola bíblica, né? Peraí, eu acho que eu achei. Não acumuleis para vós e outro tesouro sobre a terra, entre a traça e a ferrugem correm e entrela drois escava o Rubão. O 21 também? Isso, 20 e 21, Carlos. Está indo bem. Continua. Tá. Porque os teu está o teu tesouro aí estará
também o teu coração. Valeu, Cauã, muito obrigado. Parabéns. De nada. O texto fala para a gente a respeito dessa preservação do coração, né? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, aonde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque aonde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Veja como é importante isso. Veja como tudo isso também está ligado a não só a profundidade, não só a possibilidade de conhecê-lo melhor, mas também a possibilidade de saber aonde o coração está. É basicamente isso que a gente entende dos 3 textos. Onde o coração está é o lugar mais profundo, onde os propósitos desse coração está, as raízes desse coração está, aonde no mais profundo oceano esse coração está, é aonde ou melhor, os propósitos do coração do homem é onde está o tesouro dele, é onde ele coloca a sua esperança, aquilo que é mais valoroso para ele. E aí, meus irmãos, sabendo disso, a gente vai entender que a gente, lidando com o aconselhamento, lidando com outras pessoas, nesses propósitos, nessa profundidade que a gente vai encontrando ao acessar outras pessoas, ao lidar com outras pessoas, nós vamos descobrir que essas pessoas elas têm desejos naturais. E você sabe quando entrou no coração, quando você sabe que entrou no coração de alguém, quando você descobre essas necessidades, afeições ou desejos. Nós somos movidos a esse tipo de situação, seja para poder trabalhar, seja para poder estudar, seja para poder prestar o culto mesmo à distância, para cultuar ao Senhor à distância, na sua casa, levar a sua vida devocional. Todos os nossos afetos e desejos, eles estão intrínsecos em tudo isso, né? Tá tudo isso somado. Você não é um robô. Ainda que você faça, ainda que a gente utilize aquela expressão de fazer as coisas de modo automático, pelo hábito em si, mas o seu coração ele vai mostrar onde as suas intenções estão, onde os seus desejos estão, onde as suas afeições estão. Vou dar um exemplo pessoal, tá? Essa situação toda em relação à pandemia, ela afetou também a maneira como a gente está tendo aula no seminário. E ter aula de teologia já não é algo fácil. Eu vou confessar para vocês, a mesa está aí para não me deixar mentir que não é tão simples assim, né? Ter aula de teologia, né? São assuntos muito densos, a gente estuda a palavra de uma maneira muito profunda e a linguagem ela não é tão simples. Então imagine você fazer isso à distância, né? Depois de um dia de trabalho, né? Eu continuo trabalhando e o trabalho aumentou com essa questão da pandemia e do distanciamento. E o cansaço vai batendo. E aí, com o cansaço batendo, eu comecei a dar uma desanimada assim com as aulas, né? Deixar a matéria para segundo plano e tudo mais, enfim. E aí eu comecei eu me peguei, eu estava compartilhando isso ontem com alguns amigos, e eu comecei a me pegar reclamando bastante do seminário. Aqui, ó. Aqui, comentava também com alguns colegas, eu confesso meu pecado, orem por mim. E aí eu comecei, a falar assim, não tá fluindo nada, mas faz parte da minha vocação, faz parte do meu propósito de vida, tal, e como é que eu vou... Não tá certo isso. Não tá certo isso. Eu deveria estar feliz porque pelo menos eu consigo continuar tendo aula, né, ter acesso a informações. Algumas matérias foram facilitadas para a gente, né? Porque no seminário não são apenas pessoas solteiras que estudam, né? Mas tem muitas pessoas casadas que precisam lidar com o trabalho, estudo e a família ao mesmo tempo, e organizar isso não é uma coisa muito fácil também. Então, os professores acabaram facilitando algumas coisas. E aí, meus irmãos, eu me peguei olhando para mim falando assim, mas e aí, o que tá acontecendo?
né? Eu comecei a reparar que eu estava culpando os professores, culpando a didática deles, culpando a maneira como eles ensinavam, né? Culpando a dificuldade de algumas matérias em si. Mas aí, meus irmãos, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei de uma coisa que falaram numa aula atrás a respeito de remir o tempo porque os dias são maus, de aproveitar o tempo. E não só isso, mas não se comportar como um nécio, né? Lá em Efésios, capítulo 5, eu vou ler para vocês, mas se vocês puderem abrir, é interessante. E marquem aí na Bíblia de vocês também esse texto, porque para essa época que a gente está vivendo, ele é extremamente importante. Efésios 5, do versículo 15 até o versículo 17, diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Veja, se o coração é o lugar onde eu armazeno as coisas que são importantes para mim, e eu não estava conseguindo responder ao Senhor de maneira correta, tinha alguma outra coisa que estava sendo mais armazenada do que a própria palavra do Senhor, a vontade do Senhor. E aí a gente precisa entender o que isso significa. Esse texto que eu estou lendo aqui de Efésios 5, ele fala assim: vede prudentemente como andais, e esse vede prudentemente é de uma maneira, prudentemente aqui no grego significa algo muito exímio. Imagina que você é um investigador, e foi exatamente isso que eu falaram na outra aula. Pense que você é um investigador, alguém que está precisando encontrar algo, descobrir algo, e aí você está fazendo isso de maneira exímia, assim, sabe? Mas com muito afinco, com muita precisão. Então, você é essa pessoa que precisa ver como é que você está andando. Andar na Bíblia é viver. Então, o texto está falando aqui nesse primeiro versículo, portanto, veja, pesquise de maneira muito específica, de maneira muito minuciosa, com uma lupa, a maneira como você está vivendo. Não como nécios, ou seja, como ignorantes, e sim como sábios. E aí o próximo texto, tem alguma mensagem aqui? Primeiro sinal, beleza. E daí o segundo versículo vai dizer assim: remindo o tempo porque os dias são maus. Esse remir o tempo significa redimir o tempo mesmo. Para ser mais simples, é você aproveitar o tempo, a oportunidade. Então, portanto, veja de maneira minuciosa como você está vivendo, não como ignorante, mas como sábio, aproveitando o tempo, a oportunidade, porque os dias eles são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurai compreender também no original é a ideia de alguém que está olhando para toda a situação e daí ele faz uma síntese, ele junta todas essas informações e ele fala assim: é isso aqui que Deus está querendo para mim nesse momento. E aí eu entendo qual que é a vontade do Senhor. Quando eu coloquei isso em prática, meus irmãos, eu entendi que meu coração estava cheio de orgulho, eu estava me privilegiando, não me privilegiando, mas pensando algo de mim que era maior do que todas as situações. Poxa, eu tô num lugar seguro, eu tenho comida, eu tenho roupa para vestir, eu estou sendo bem cuidado por Deus. Os meus parentes também estão sendo bem cuidados pelo Senhor. Tem muita gente que não está tendo esse cuidado, que não está tendo essa graça, esse privilégio que nós temos de poder parar aqui num domingo de manhã para estudar a palavra. E aí eu entendi que o problema em relação ao seminário e tudo mais não era de nenhuma outra pessoa a não ser meu. E possivelmente você talvez esteja fazendo isso em relação a qualquer outra coisa. Você está em casa, você não está podendo sair, você está podendo ver seus amigos, você não está podendo ir no shopping, no mercado, você está podendo fazer nada, isso está criando um tédio em você e você está reclamando mais do que você devia. Tá, de onde vem tudo isso? Do seu coração. Não foi o Covid que fez isso. Não foi o isolamento. Não é a sua família dentro de casa agora observando você mais de perto, observando o que você está fazendo na internet, ou a maneira como você gasta o seu tempo, como você estuda, que
está deixando você irritado, entediado? É o seu coração. É o seu coração. É dali que procede as fontes da vida. E é dali que procede também todos os males. Então, esse é um momento muito importante para a gente poder prestar atenção no nosso coração, nos nossos desejos internos, para que assim a gente possa lidar com o outro também. Eu vou correr aqui que já deu o primeiro sinal. Triste isso, né? E quais são esses desejos que nós temos? Nós desejamos descanso, nós desejamos saúde para o nosso corpo. Oi. Pode seguir mais uns 10 minutos depois, não tem problema não. Vamos seguir em frente aí, tá bom? Beleza, valeu. Nós desejamos descanso, nós desejamos saúde para o nosso corpo, nós desejamos o melhor para os nossos amigos e familiares, nós desejamos proteção contra os inimigos, nós desejamos um trabalho que seja significativo, que tenha um bom salário, nós desejamos que as nossas vidas façam a diferença, nós desejamos paz, nós desejamos amor. São desejos naturais e não há nenhum problema, não há nenhum pecado nisso aqui. Porém, mesmo que não haja nenhum pecado nisso aqui, ou melhor, deixa eu voltar. Não há nenhum pecado nisso aqui e o Senhor, esses desejos que nós temos, eles são importantes para o Senhor. E Ele faz esse convite para que a gente derrame nosso coração nele, como o texto aqui do Salmo 62, versículo 8 fala. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, e derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então Deus sabe que você tem desejos nesse exato momento. Deus sabe que você tem vontades nesse exato momento e Ele contempla tudo isso. E o amor dele vai operando em nós dessa maneira, porque Ele compartilha os prazeres e as dores dos seus amados, né? E como que isso funciona para que a gente possa colocar em prática em relação às outras pessoas, no aconselhamento, na conversa que a gente tem, que possa edificar uns aos outros. Funciona basicamente dessa maneira. Vou só frisar aqui novamente esse ponto. O Senhor compreende que você tem desejos naturais. Ele te criou dessa maneira. E aí você precisa entender quais são esses desejos e compartilhar eles. E funciona mais ou menos assim. Primeiro, o Senhor, ele nos ouve, no pleno sentido do termo, ou seja, ele ouve de fato. A palavra vai dizer lá em Isaías que o Senhor é diferente dos deuses que têm ouvidos e não ouve. O Senhor nos ouve. Ele ouve, age e nos convida a falar e responder com compaixão. Lembra do que o Sérgio falou na aula anterior? De que, assim como Jesus nos recebeu, nós temos que receber as pessoas também, nós temos que acessar as outras pessoas e lidar com as outras pessoas com compaixão, é da mesma forma que vai funcionar. O Senhor nos ouve, nesse pleno sentido de ouvir, e da mesma forma que Ele nos ouve, como resposta, a gente faz o mesmo com os outros, encorajando as outras pessoas a falar, a compartilhar esses desejos naturais também, a compartilhar essas fraquezas naturais também. O meu desejo para que as coisas fossem melhores no seminário não é um desejo ruim. Colocar isso, me deixar levar por esses desejos e começar a reclamar, começar a ter atitudes que não correspondem à oportunidade que eu tenho de ter uma vida boa, que possa aproveitar cada momento do dia em gratidão ao Senhor, é algo que deve ser compartilhado. Isso é que é diferente. E aí o Senhor vai mudando a nossa maneira de pensar. Mas eu preciso da ajuda de outras pessoas para entender isso também. Eu preciso aproveitar que o Senhor tem compaixão de mim para ter compaixão das outras pessoas também. Então eu encorajo você a falar. Ouvindo você, eu vou entrar no seu mundo. Você entra no mundo da outra pessoa, ouvindo sobre os assuntos que para essa pessoa são mais importantes. Então, graças a Deus, eu sou cercado de pessoas que, mesmo com a quarentena, mesmo com o distanciamento, eu posso falar e elas podem me ouvir. E elas vão poder falar e eu posso ouvi-las também. E aí, quando a gente para ouvir as outras pessoas, nós vamos seguindo o rastro das emoções delas, dos desejos naturais delas. E esse rastro ele vai nos levar para o centro do coração, né? Porque é lá que a gente vai encontrar os propósitos, as necessidades, os desejos. Recapitulando, o Senhor nos ouve e nos encoraja a falarmos com outras pessoas, e nós ouvimos essas pessoas, temos compaixão delas, e ouvindo o que para elas é importante, mesmo que seja algo que para nós soe como errado,
eu vou conseguir entender de onde ela tirou esse pensamento, eu vou conseguir entender o porquê que ela está pensando dessa maneira, por que ela está respondendo à vida que o Senhor deu dessa maneira. E talvez eu vou conseguir falar para ela que o que ela está achando que é muito importante não é tão importante se ela confiar no Senhor que vai cuidar de outras coisas, que está cuidando de outras coisas. E aí eu vou acessando o coração dela. Esse acessar o coração precisa ser entendido de uma maneira muito cautelosa, porque não é sondar o coração como o Senhor faz, mas é conseguir estabelecer esse vínculo de confiança e de troca, aonde não apenas eu vou ser a pessoa que ouve, mas eu também serei ouvido. Isso é muito importante. Talvez você tenha relacionamentos, tenha amizades, em que você seja a única pessoa que ouve e que tem algo para falar de sabedoria. Mas a ideia do Senhor é que ambos no relacionamento tenham essa vulnerabilidade para entender que precisam de ajuda. Não existe nenhum ser humano que não precise. Não existe nenhum ser humano que não precise de ajuda, que não precise ser ouvido, que não precise ser compreendido. Então aproveite a oportunidade que você tem. Conversar com um amigo agora parece até mais fácil do que quando a gente tinha a oportunidade de sair na rua e visitar. Está sendo mais fácil. Você pode fazer uma ligação, uma chamada no Zoom, uma videoconferência no WhatsApp, que agora libera até 8 pessoas a participar. Enfim, você pode utilizar todos esses artifícios para poder se aproximar da pessoa que você confia e poder edificá-la através do que a palavra nos diz. Mas também se coloque na posição de alguém que precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. E aí as perguntas que foram feitas no começo do como vai você, elas vão mudando. Elas precisam mudar. E aí eu vou entender quais são os assuntos do coração dessa pessoa, mudando a maneira como eu pergunto, porque o coração, como a gente viu lá no logo, vou colocar aqui esse logo aqui do coração, a gente percebe que ele é formado de várias camadas, né? E a gente prefere se esconder atrás dessas camadas para disfarçar os pensamentos, os desejos, as necessidades, as afeições que são menos atraentes. Então a gente deixa em evidência só aquilo que para nós é mais bonito de ser destacado, é mais bonito de ser visto. Quando na profundeza, nas profundidades do coração, existem coisas que precisam ser tratadas, que precisam ser mudadas. Pensamentos de orgulho, de soberba, pensamentos de vaidade, pensamentos de arrogância e até de uma maneira errada de como você se enxerga, que precisam ser mudadas à luz da palavra. Mas como elas serão mudadas se você não deixa ninguém acessar o seu coração? Como é que você quer que essas coisas sejam curadas, sejam tratadas, essas feridas sejam tratadas, se você não quer que ninguém seja usado por Deus para poder fazer isso com você? Deus pode curar você? Pode, mas a gente vive num contexto de que ele vai utilizar as pessoas para fazer isso. Então, aproveite. A gente já falou sobre isso em algumas aulas atrás também. As perguntas vão mudando para que isso aconteça. Quais foram os melhores momentos do seu dia? Por que esses momentos foram os melhores? E o que foi especialmente difícil? Por que foi difícil para você lidar com essa situação? São tipos de pergunta que mudam totalmente a maneira como você vai lidar com essa pessoa que você acompanha, com esse seu amigo, enfim. Muda a maneira como um relacionamento ele vai ser desenvolvido. E para especificar isso dentro do nosso contexto cristão, a gente pode aprofundar muito mais essas perguntas. Logo abaixo da nossa tempestade de desejos está a direção moral da nossa vida, aquilo que a gente entende como certo e errado, aquilo que a gente pratica de maneira correta e de maneira errada. Toda a ética da nossa vida está atrás das tempestades que a gente vive. E nessas tempestades, as perguntas elas podem ficar muito melhores, porque o homem, como Lucas 6,45 vai dizer, o homem bom do bom tesouro do coração, ele tira o bem, e o mau homem no caso, do mau tesouro do seu coração, ele tira o mal, que a boca fala do que o coração está cheio. E essas perguntas que eu vou falar para vocês agora, elas vão denunciar isso, elas vão denunciar não, mas elas vão
deixar isso explícito. Então, perguntas como está o seu coração é diferente de como vai você, né? Como vai você, você faz aquela varredura rápida na cabeça de minha família está bem, meus irmãos estão bem, eu tenho comida, eu estou com saúde, então tá tudo bem. Mas como está o seu coração, meu querido? Aí o bicho pega. Como está o coração é mais específico. É como você está, o que você está pensando, o que você está consumindo, de que maneira você está lidando com a vida, principalmente nessa situação de pandemia que a gente tem vivido. Outra pergunta que é interessante você perguntar para o seu amigo cristão, exatamente o objetivo da aula é uma lição para que a gente tenha relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Então, dentro da igreja, o como vai você já não é o suficiente, mas como você tem travado as suas batalhas espirituais? Você está lendo a Bíblia? Digamos que para a pergunta anterior de como está o seu coração, eu perguntei para o Juninho vai dizer assim, não está muito bem não. Eu estou angustiado, eu estou irritado, eu estou ansioso. Tá, mas como você tem travado as suas batalhas espirituais? Aí as coisas vão se denunciando. Você tem lido a palavra? Você tem orado? Você tem aproveitado a comunhão com a sua esposa, no caso do Juninho? Ou você tem aproveitado a sua comunhão com os seus pais? Você tem aproveitado a oportunidade de estar com de falar com outras pessoas para confessar um pecado? Como é que você tem travado as suas batalhas espirituais? Isso vai denunciando cada vez mais quem nós somos, né? Como tem lidado com as tentações da vida? Gente, eu não tinha outro símbolo. Eu não achei outra maçã bonitinha para colocar. Não é um merchandising, tá? Como você tem lidado com as tentações da vida? Isso é de extrema importância. Meus irmãos, quando nós estamos sozinhos em pensamentos e sozinhos em nossas casas, nós damos margem para... nós estamos suscetíveis a sermos tentados de diversas maneiras. Talvez até de maneiras mais acessíveis do que se tivéssemos uma vida social mais agitada como a gente tinha até alguns meses atrás. Então, esse tipo de pergunta são perguntas que amigos de verdade, amigos de Deus podem fazer para você. Como você tem lidado com as tentações da sua vida? Se você tem um amigo que você conhece que tem uma dificuldade numa certa área, pergunta isso para ele. Ele vai ficar meio desconfortável e tá bom mesmo que ele fique desconfortável. Mas aí você vai apresentando para ele, olha, pode contar para mim porque eu quero te ajudar. Conversando com amigos ontem, a gente estava falando que tem pessoas que têm mais facilidade de lidar com certas situações do que outras. Então, se eu identifico que meu amigo já passou por uma coisa e agora está indo muito bem, eu posso contar com isso para me ajudar de certa forma. Eu não posso me prender àquela autodefesa de que, mas o que ele vai pensar de você? Ele vai pensar que você é um pecador. Se ele é crente, ele vai pensar que você é tão pecador quanto ele. E se ele pensar diferente, ficar horrorizado, então desconfia e ajuda esse cara também a parar de ser soberbo, porque no final estamos no mesmo barco. Nós éramos conhecidos apenas por sermos inimigos do Senhor. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas agora que o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas e nos perdoa dos pecados, então estamos em pé de igualdade. Independente de que situação seja mais fácil ou difícil para mim de lidar, eu preciso de ajuda e você precisa de ajuda. E como nós temos lidado com as tentações da vida exatamente nesse período de crise, de que ninguém está me olhando de maneira geral, né? Eu preciso desse tipo de pergunta e você precisa desse tipo de pergunta para ter o coração acessado. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Acabou? Acabamos por aqui por enquanto. Na próxima aula nós vamos falar a respeito de desejos por Deus. Ou melhor, antes de falarmos sobre os nossos desejos por Deus, a gente falou sobre esses desejos naturais. E eu quero entrar um pouquinho mais dentro dessa questão de entender o coração. Essa aula vai ser tanto para você poder ajudar alguém, quanto para você poder ser ajudado, né? Entender o coração é a ponto de partida para que você possa ajudar alguém a receber ajuda. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Fique à vontade. Vou deixar esse coraçãozinho. Aliás, gente, eu fiz um wallpaper disso aqui. Se alguém quiser, eu mando no WhatsApp. Tem para celular também. Esse coração, ele tem relação com o Éden, né?
essa maçãzinha comida aí tem relação lá com a... É verdade, você não Em sabia, não? relação com a Apple. Não, tem relação... Eles fizeram isso relacionado lá com a queda de Adão, cara. É isso mesmo. É, Obrigado, Nath, me lembrou de mandar o slide. Vou mandar. Fala, Arthur. posso recomendar um filme para todo mundo assistir em família depois? Filme cristão. O nome do filme é O Milagre na Cela 7. Esse que Milagre todo na mundo Cela já 7. assistiu no Netflix. Eu acho que a maioria já assistiu. É bom mesmo, Arthur? É bom, cara. Só que ele é legendado. Não tem problema, põe o povo pra ler. É bom. Aí depois desse filme, dentro do filme tem uma menina que ela quer muito uma mochila. Eu vou dar um mini spoiler, mas não fala nada. Só que ela quer uma mochila e nessa mochila tá escrito Aid. É meio que a Dora Aventureira da Turquia. E tem a continuação do filme, que é Aid. É esse filme, O Milagre na Cela 7, que tem na Netflix. E Aid, que é a continuação que também tem na Netflix. Então, por favor, assista em família. Depois dessa propaganda, obrigado, Arthur. Alguém tem alguma dúvida, gente? Aproveite. Estão pedindo para mandar o slide depois, hein? Mandarei o slide dessa aula, vou mandar separado, tá? Da primeira aula e dessa terceira aula. Eu vou postar essa aula no YouTube e aí eu compartilho o link para todo mundo. Tá bom? Show de bola. Beleza. Esse livro que você está usando, ele está disponível em qualquer editora, em qualquer site ou não? Não, ele é da editora Fiel. Eu não sei se eles têm e-book, eu acho que tem. A nossa livraria da igreja também tinha disponível. Eu quero indicar um outro livro para vocês também. Vou deixar esse aqui, né, para vocês. Deixa eu colocar no slide de novo, para vocês verem esse livro, né? Cadê? O livro é esse aqui, mas eu quero indicar um outro para vocês. Peraí. Esse é o livro que a gente está utilizando em aula e eu quero indicar para vocês este aqui. Tá focando? Você é aquilo que ama. É um livro do James Smith. Livro muito, 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 muito bom. Ajuda você a entender o seu coração. Esse é polêmico. Ajuda você a entender o seu coração, né? E o coração obviamente, você vai entender o coração da outra pessoa também. Isso vai falar a respeito da idolatria, tá? Aquilo que você toma como primazia, como você acha que é importante para você, às vezes toma uma proporção maior do que deveria. E aí vai... Vou dar spoiler. Beleza, gente? Deus abençoe vocês. Ninguém tem dúvida, não? Então tá bom. Ficamos assim, então. Semana que vem nós vamos entrar mais a respeito do coração para depois entender os desejos de Deus, ok? Eve, deixa eu só dar um aviso aqui. Galera, não esquece de agora acabando a aula e assistir o encerramento. A Maria fez 2 perguntas e eu quero desafiar vocês a responderem corretamente. É isso aí, obrigado, beijão. Obrigado, beijão. Obrigado, beijão. Deus abençoe, galera. Fiquem na paz. Amém, Eves. Obrigada. Beijos. Beijos. Estou encerrando a reunião aqui. Até mais, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.